Olá, queridos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja no coração de cada um de vocês. É um prazer enorme compartilhar com vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje, nós vamos meditar no Salmo de número 5, o versículo 1, 2 e 3. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Portanto, nós veremos no Salmo de número 5 que o justo deve orar e deve buscar a presença do Senhor em oração. Davi era um homem cercado de grandes lutas e muitos perigos. Ele venceu o leão, venceu o urso, derrubou o gigante e venceu o exército, não porque era forte, mas porque era um homem de oração. Era um homem que se quebrantava e buscava a face de Deus. Eu lhe convido para aprendermos com Davi como devemos orar. Em primeiro lugar, devemos orar com palavras. Está escrito no versículo 1. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Isso indica que nós devemos falar com Deus, com palavras audíveis, assim como um filho conversa com seu pai. Aliás, esse é um dos princípios que Jesus ensinou sobre oração. Ele disse: quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ali o Senhor Jesus nos ensinou sobre o princípio da paternidade. Nós devemos orar, conversar com Deus, tendo esclarecido em nossa mente que Ele é o nosso Pai. Portanto, quando fechamos a porta do quarto e nos ajoelhamos para orar, nós não estamos falando com as paredes, não estamos lançando palavras ao ar, nem tampouco estamos filosofando. Na verdade, nós estamos orando, falando com o nosso Pai. Mas em segundo lugar, o salmista Davi nos ensina a orar com meditação. Está escrito no versículo 1: Atende à minha meditação. Deus ouve não apenas as palavras, mas ouve também os pensamentos, os cochichos, o balbuciar dos nossos lábios. Deus ouve e entende os nossos gemidos, por mais angustiosos que sejam. Quando faltarem palavras, medite em oração. Quando faltar a voz, erga gemidos e Deus vai te entender. Mesmo que você não consiga reproduzir nenhum som por causa da angústia, se tudo que você conseguir for derramar lágrimas, derrame-as aos pés do Senhor e Ele te consolará. Em terceiro lugar, Davi nos ensina que devemos orar com clamor. Versículo 2. Atende a voz do meu clamor. Isso significa uma oração fervorosa, cheia de vida, cheia de expectativa. Uma oração com todas as forças do fundo da nossa alma. Às vezes, nós vamos ter que orar exatamente assim, clamando ao Senhor com todas as nossas forças. Em quarto lugar, Davi nos ensina a quem devemos orar. O versículo 2 diz: Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Notem que tão importante quanto orar é saber a quem orar. Davi não deixa dúvidas, ele ora somente a Deus. Ele sabe que Deus é soberano sobre a sua vida. Davi direciona a sua oração a Deus. É de Deus que ele espera o socorro. É Deus quem lhe fortalece. Mas agora, em último lugar, Davi vai nos mostrar como o justo deve agir depois de orar. Primeiro nós vimos que o justo deve orar. Agora nós veremos como o justo deve agir depois de orar. Após orar, o justo deve confiar. No versículo 3 está escrito: Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, ou esperarei. O crente ora e confia, não porque ele tenha feito uma oração bonita,
mas porque ele está diante da face de Deus, que é misericordioso, compassivo, longânimo e amoroso. O crente espera em Deus não porque somos bons, mas porque Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, conforme está no Salmo 51, versículo 17. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, nós temos motivos suficientes para confiar e esperar após orar. Esta era a reflexão que eu queria trazer para o seu coração. Ore, busque a presença do Senhor logo pela manhã. Comece o dia com aquilo que é mais importante, buscando a face do Senhor. E depois de você apresentar a Deus a sua oração, fique esperando e confiando na providência do nosso eterno Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que esta palavra edifique o meu e o seu coração em nome de Jesus. Amém e amém.